Olá você, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo falando direto do canal Domine Matemática. Você já é inscrito? Ainda não? Vai lá, se inscreva, toca no sininho para receber as nossas novidades. E no super vídeo de hoje vamos falar sobre matrizes em 5 pontos. Primeiro ponto, definição, o que são matrizes. Segundo ponto, construção de uma matriz, como construir e organizar uma matriz. Terceiro ponto, os tipos de matrizes. Quarto ponto, igualdade entre matrizes. E, por fim, 3 questões sobre matrizes. Beleza? Quer deixar tudo dominado? Vem comigo! Olá, você novamente. Estamos aqui no primeiro ponto falando ainda sobre matrizes. Portanto, a definição de matrizes é a seguinte. Matriz é uma tabela com números organizados em linhas e colunas. Então, as 3 palavras-chave para definirmos matrizes é justamente isso. Tabelas organizadas em linhas e colunas. Com detalhe, podemos usar tanto os colchetes quanto os parênteses. E a matriz ela vai ser indicada por uma letra maiúscula, ok? Encerrando essa primeira parte, as linhas são organizadas de cima para baixo. Portanto, por exemplo, essa matriz A tem 2 linhas, ó, primeira linha aqui, ó, e segunda linha. E, por fim, ela vai ter também, ó, 2 colunas, tá aqui, ó, da esquerda para a direita. Beleza? É uma matriz com 2 linhas e 2 colunas. Tranquilidade? Continue acompanhando o vídeo, assista até o final. Muito bem, estamos agora no nosso segundo ponto sobre matrizes. E vamos falar sobre a construção de uma matriz. Observe a matriz A. Ela tem os seguintes elementos. O número 1, o número 2, 3 e 4. Isso implica no seguinte, vamos observar com detalhes. Nós vamos ter os elementos A11, A12, A21 e A22. O que significa isso? Olha só, vamos observar esse primeiro elemento aqui. Não é A11. Esse primeiro número aqui, ele está falando, nos indicando que o número A, que seria o número 1 aqui, ó, ele está na primeira linha, vamos chamar essa aqui, ó, da primeira linha, e esse outro número 1, ó, na primeira coluna. Portanto, esse segundo número aqui, olha, A12, continua na primeira linha. O 1 indica a primeira linha. E o segundo número indica agora, ó, segunda coluna. Portanto, fica a dica aí, ó, licor. Opa, os alunos aí já observam essa dica. Que todo primeiro número vai indicar o número de linhas e todo segundo número, a posição na coluna. Agora cuidado, olha a descrição lá embaixo, esse 2 por 2. E aqui eu coloquei a observação. O primeiro número sempre vai indicar o número de linhas e o segundo número também o número de colunas. E na formação, na construção da matriz, o primeiro númerozinho é a posição na primeira linha, no caso, olha. E o segundo número é a posição na coluna. Beleza, tranquilidade, continue acompanhando até o final esse super vídeo. Muito bem, chegamos aqui ao nosso terceiro item, terceiro ponto sobre matrizes, tipos de matrizes. Vamos lá. Destacamos aqui alguns dos principais tipos. Primeiro, matriz linha, ou seja, é uma matriz, na verdade é toda matriz que tem apenas uma linha, como nesse exemplo, a matriz dos elementos 1 e 2. Observe aqui, olha só, o primeiro número, lembra da dica, licou. Primeiro sempre o número de linhas, segundo sempre o número de colunas. Portanto, matriz linha tem apenas uma linha. E aí fica fácil para entendermos o tipo de matriz coluna. É aquela que só tem necessariamente uma coluna. Podem ter várias linhas, mas necessariamente deve ter uma coluna, ok? Portanto, olha só, aqui nessa matriz 3 e 4 nós temos 2 linhas e uma coluna. Terceiro tipo, matriz nula, ou seja, todos os elementos são zeros, o número 0, ok? Aqui temos uma linha e 2 colunas. Quarto tipo, quadrada. Aí ficou fácil, olha só. Nessa matriz com um elemento único, 7, nós vamos ter uma linha e uma coluna, ok? Então, ficou fácil aí, matriz quadrada, o número de linhas é igual ao número de colunas. Matriz diagonal, olha só. Lembrando que diagonal começa da primeira linha, primeira coluna, primeiro elemento, e aí nós vamos aí, ó, formando uma faixa presidencial, né? A faixa da Miss Brasil, beleza? Observe o seguinte, então todos os elementos são nulos, são zeros, olha, e os da diagonal principal são diferentes de zero, tá aqui 3 e 5, ok? Fácil, tranquilo, vamos avançar. Matriz identidade, muito parecida com a diagonal.
Com um detalhe. Necessariamente, na diagonal principal, todos os elementos devem ser o número 1. E os demais que estão fora da diagonal principal, necessariamente devem ser o número 0. Ok? Dois últimos tipos. Matriz oposta. Simplesmente nós vamos repetir a matriz dada e trocar o seu sinal. Observe que aqui nós tínhamos a matriz com o número 3. E a sua oposta será a mesma matriz com o número agora, olha, menos 3. Ok? Por fim, matriz transposta. Opa! Vamos observar o que aconteceu. Nós tínhamos a matriz 1 e 2. Uma linha e duas colunas. E agora nós temos com os mesmos elementos 1 e 2, mas só que agora nós temos duas linhas e uma coluna. Ou seja, matriz transposta, olha só, o que era a linha vira coluna. Ok? Tranquilo para vocês? Continue assistindo até o final. Muito bem, chegamos agora no nosso quarto ponto, igualdade entre matrizes. Quando matrizes são iguais? E aqui eu coloquei uma dica, um resumo. Os elementos de mesma posição são iguais, ou seja, observe que a matriz A é igual à matriz B, ou seja, necessariamente, olha só, a matriz A tem duas linhas e duas colunas e também a matriz B, duas linhas e duas colunas. Vamos observar agora o seguinte, olha só. O número 3 está na primeira linha, da primeira coluna. Portanto, ele vai corresponder ao A, a letra A no B. Portanto, nós podemos dizer que A é 3, está aqui, olha só. Vamos observar agora o 5. O 5 continua na primeira linha, só que agora ele está na segunda coluna. Ele corresponde ao B, está aqui. Por fim, nós vamos ter, olha só, o 7 está na segunda linha da primeira coluna. Ele vai ser correspondente ao C. Ok? Está aqui registrado. E por último, o 9. Ele está na segunda linha da segunda coluna e corresponde ao D. D é 9. Portanto, o A é 3, B é 5, C é 7 e D é 9. Ok? Tá ficando fácil, muito fácil. E agora, vamos praticar 3 questões para encerrar esse super vídeo. Vem comigo! Muito bem, chegamos agora na parte das questões. E a nossa primeira questão diz o seguinte. Construa a matriz A sendo A e J, ou seja, um determinado número que está posicionado numa determinada linha de uma determinada coluna. Essa matriz é do tipo 3x4, ou seja, 3 linhas e 4 colunas. Sendo A e J igual a 2i mais J ao quadrado, ou seja, essa matriz, pessoal, ela tem uma lei de formação. Portanto, eu já posicionei aqui, olha só. Lembrando que ela tem 3 linhas e 4 colunas aqui, olha só, de cima para baixo, 1, 2, 3 linhas e da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4 colunas. Observem que esse 2 ele é fixo da lei de formação. Então, nós vamos fazer o seguinte. Em cada termo, nós vamos multiplicar 2 pela posição na linha e somar com a posição na coluna ao quadrado. Vamos lá? Observe como exemplo o A11. Olha só, é um número que está na primeira linha da primeira coluna. Portanto, olha, nós vamos ter 2 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Nós vamos chegar a 2 vezes 1, 2, mais 1 a 3. E assim por diante. Olha só, segundo termo. Nós vamos ter 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1, 5. Terceiro termo. Terceira linha da primeira coluna. Nós vamos ter 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. E aí, fazendo cada termo por essa lei de formação, nós vamos chegar aqui, olha só, a 3, 6, 11, 18, 5, 8, 13, 20, por fim, 7, 10, 15 e 22. Beleza? Vem comigo agora para a segunda questão. Muito bem, chegamos à nossa questão número 2, que diz o seguinte. Determine M, N, O e P para que tenhamos essa primeira matriz igual a esta segunda matriz. Observe que ambas têm duas linhas e duas colunas. Pessoal, a grande dica, a grande sacada é olhar para a igualdade. Portanto, olha, se as duas matrizes são iguais, os números de mesma posição devem ser iguais. Por exemplo, se o número 1 está na primeira linha da primeira coluna, portanto, ele deve ser igual a essa letrinha O. Portanto, O é o número 1. Vamos observar agora o M de meu Deus, me ajude. Olha só. O M está ainda na primeira linha, mas só que agora na segunda coluna. Portanto, o M vai ser igual a 9. Olha só, M aqui será 9. Lá para baixo, olha, chegamos ao N. Estamos agora na segunda
linha da primeira coluna. Portanto, n vai ser igual ó, a 3n, então é 3. E aí ficou fácil, né? Sobrou 5 aí, na segunda linha, segunda coluna, vai ser igual a P. P de, pelo amor de Deus, estou entendendo, graças a Deus. Beleza? Vamos para a nossa saideira, última questão, questão 3. Vem comigo. Muito bem, chegamos à nossa terceira e última questão. E é uma questão que diz o seguinte. Determine 2x mais y. Opa, sendo. Olha só, pessoal, nós temos duas matrizes iguais. Nós temos uma igualdade entre matrizes. Portanto, nós temos o primeiro objetivo de achar o valor de x e o valor de y. Observe que eu já destaquei que vamos formar aí três pequenas equações. Olha só. Na primeira linha, terceira coluna, menos 7 eu posso igualar a 4 menos y. Está aqui, formamos a primeira equação. Observe que o x ele aparece em duas situações. E agora? 5x igual a menos 30 e x ao quadrado igual a 36. Vamos resolver cada equação. Aqui nós vamos isolar a letra, nós vamos ficar com menos 7. Olha só, o 4 está positivo, passa negativo, igual a menos y. Nós vamos ficar com menos 7 menos 4, nós vamos ter menos 11 igual a menos y, que é o mesmo que 11 igual a y. Beleza? Aqui bastava multiplicar por menos 1. Olha só, agora nós temos o valor de x em duas equações e vamos ficar com o que der o valor em comum. Olha só, se temos 5 multiplicando x igual a menos 30, nós vamos ter x igual a menos 30 dividido por 5. Portanto, aqui, olha só, menos com mais dá menos, vamos ficar com menos 6. Observe agora, x ao quadrado igual a 36. O inverso da potência é a raiz quadrada. Então, nós vamos ter ó, mais ou menos a raiz quadrada de 36. Portanto, x igual a mais ou menos 6. E agora, observe que temos menos 6 nessa equação e aqui nós temos mais ou menos 6. Vamos substituir primeiro o y. Então, nós vamos ter aqui, olha só, 2. Vamos trabalhar com os comuns. Menos 6 apareceu em duas equações. Então, nós vamos ter 2 vezes menos 6 mais o valor de y, 11. Então, nós vamos ficar com 2 vezes menos 6 dá quanto? Menos 12. Menos 12 mais 11, nós vamos ficar com menos 1. Beleza, galera? Menos 1 está aí. Nossa última questão, encerrando esse super vídeo sobre matrizes. E aí, gostou? Deu para aprender? E lembre-se, dedique-se, alcance seus objetivos, realize seus sonhos. Valeu!